penitenciais, elas permitem o arrependimento. Eu vou também perder o valor, né? Pode ficar consignado que naquele sinal eu perco o valor, essa é a regra geral. Só que qual é a diferença das confirmatórias? Na confirmatória eu posso, além de perder o valor, ter que pagar uma indenização suplementar. Nas arras penitenciais eu não vou ser obrigada a pagar nenhum valor suplementar, tá bom? Gente, cuidado que vocês têm que ter é o quê? Isso daí é como a lei determina que acontece o sinal, que acontece a arras, tá? Eu vou entregar o valor, em uma delas não permite o arrependimento, porque se eu me arrepender eu vou perder o valor. E além disso tem que pagar uma indenização. E na outra situação, nas arras penitenciais, eu me arrependendo, eu perco o valor, mas eu não vou ser obrigada a pagar uma indenização suplementar. Cuidado! Nada impede que as partes celebrem um contrato com uma modificação nesse sinal, de que eu vou perder apenas 50%, que eu vou perder 25%, 30%, isso não vai ser proibido, ok? Nada vai impedir que isso aconteça. Pronto. Finalizando essa parte de arras, vamos agora para a aula 12 do livro base de vocês, que vai tratar da extinção dos contratos, né? Vimos como é que o contrato nasce, vimos o requisito contratual, vimos toda a situação dos contratos, classificação, princípios. Agora vamos ver a finalização dos contratos, como é que eles se extinguem. Toda vez que eu celebro um contrato, as obrigações elas são temporárias, as obrigações não são perenes, não existe uma obrigação para a vida inteira. As obrigações sempre vão ser temporárias. Ou o contrato ele vai se extinguir porque ele alcançou o objetivo dele, e é isso que todo mundo queria, que o contrato ele se extinguisse dessa maneira, né? Só que nem sempre é assim que acontece. Quero efetuar a compra e venda do imóvel, efetuei o pagamento, aquela empresa que eu comprei o imóvel me entregou as chaves, pronto, encerrou meu contrato, tá tudo ok. Nem sempre a extinção do contrato acontece desse jeito, né? A gente tem algumas situações diferenciadas aí. Primeira delas é a resolução do contrato. A resolução do contrato ela acontece o quê? Normalmente ela acontece em casos de inadimplemento, quando uma das partes ela deixa de pagar, por exemplo, aquelas parcelas contratuais. Ela vai ser uma extinção unilateral, ou seja, uma das partes deixa de pagar, se torna inadimplente e o contrato permite que a outra parte extinga aquele contrato. E aí ela vai ter que pagar, por exemplo, pode ser que ela perca, dependendo do que tenha especificado no contrato, todas aquelas parcelas que ela deu. Pode ser também que no contrato tenha dizendo que ela vai receber apenas uma porcentagem X do valor que já foi dado, tá? Então, a resolução, lembrem que ela é unilateral e acontece quando uma das partes descumpre o contrato, em razão do inadimplemento. Vamos agora a outra situação da extinção dos contratos. A outra situação é a rescisão contratual, né? Na prática, ela recebe a palavra, ela é sinônimo de resolução contratual, né? Só que juridicamente ela tem uma diferenciaçãozinha. Normalmente a rescisão, ela vai acontecer o quê? Quando o contrato ele se inicia de uma maneira incorreta, de uma maneira errada, de que vamos dar um exemplo prático para vocês entenderem melhor. Eu tenho um imóvel e esse imóvel vale 500 mil reais. Só que eu estou desesperada precisando vender esse imóvel e vou vender esse imóvel por 50 mil a primeira pessoa que aparece na minha frente. Esse contrato, pode existir uma rescisão contratual e pode ser nulo? Pode, nada impede, tá? Por quê? Porque eu estou vendendo uma coisa, mesmo eu querendo, com um valor absurdamente diferente, de 500 mil para 50 mil reais, ok? Então, nesse caso, o contrato ele vai se encerrar em razão do quê? De um vício contratual, tá bom? Então, esse seria a rescisão. E a última classificação contratual em relação à resolução do contrato, a extinção do contrato, é a resilição. Resilição recebe o sinônimo de distrato. Ela vai ser o quê? Bilateral. Rescisão ou de resilição ou distrato, ela é bilateral. Ocorre quando? Quando as duas partes querem rescindir aquele contrato. Celebrei um contrato de compra e venda do imóvel, tá? Com João, o imóvel de 100 mil reais, efetuei o pagamento de 5 mil e disse a ele que iria parcelar o restante.
No outro dia da celebração desse contrato, vamos dizer que eu perdi o emprego. E aí eu entro em contato com o João desesperada, porque eu sei que eu não vou conseguir arcar com todo aquele valor, né, que foi pactuado anteriormente. Converso com o João entende. Resolvemos então o quê? Rescindir aquele contrato. Nesse caso, os dois, apesar de terem pactuado aquele contrato, ter se tornado um contrato obrigatório, resolveram juntos, em comum acordo, celebrar o quê? O distrato daquele contrato, ok? Então, nessa situação, sim, a gente pode fazer, porque ela vai ser o quê? Bilateral. Uma única observação, e essa é importantíssima em relação ao distrato. Ele tem que ser feito da mesma forma em que foi feito o contrato. Se o contrato foi celebrado pela forma escrita, registrado em cartório, o distrato tem que ser feito pela forma escrita, registrado em cartório. Sempre da mesma maneira. Por quê? Para não correr o risco de celebrei o contrato de compra e venda de um imóvel acima de 30 salários mínimos, como a gente já viu, que é obrigatório ter a forma expressa, que é obrigatório registrar no cartório, tudo certinho. Fui lá e fiz isso. No outro dia, resolvo rescindir esse contrato, converso com o João, no exemplo que a gente deu, e ele aceita. Eu vou ter que fazer da mesma forma, por quê? Simplesmente, se eu deixar, ele concordou que a gente encerre esse contrato. Simplesmente, se a gente fizer isso de boca, né? Depois de um tempo, ele pode alegar o quê? Que eu não estou pagando as parcelas e ingressar com ação contra mim. Então, para uma situação de segurança jurídica, isso nos permite, que é obrigatório, na verdade, que eu celebre o distrato da mesma maneira e da mesma forma que eu celebrei o contrato, bom? Então, isso é extremamente importante que vocês saibam para uma questão de situação de garantia jurídica, ok? Pessoal, essa aula 6 da agenda, esse encontro, o sexto encontro, na verdade, né, essa aula 12, encerra a nossa matéria, né, do livro base de vocês, o que tem aí para a gente comentar em relação aos nossos assuntos, tá? Próximo encontro da agenda, a gente ainda vai ter 2 encontros. No próximo encontro, vamos fazer uma revisão geral de todos os assuntos que foram abordados, porque na aula seguinte será feita a avaliação de vocês, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. O e-mail aí, vocês já têm meu e-mail, tá? Vou colocar aqui de novo para que vocês possam entrar em contato, tirar qualquer tipo de dúvida em relação à matéria que foi estudada. E bons estudos para vocês. Qualquer coisa, podem entrar em contato e um excelente final de curso.